Olá a todos, retomando a nossa aula de processo penal aqui na PCI Concursos. E agora, a partir de agora, nós vamos estudar então os princípios infraconstitucionais do processo penal. Eu já coloco para vocês que nós vamos sistematizar da seguinte maneira: eu vou falar primeiro dos princípios infraconstitucionais, depois dos princípios constitucionais. E por que isso? Já explico. Porque os princípios infraconstitucionais do processo penal, esses princípios, eles existem para impulsionar a persecução penal, impulsionar a atividade persecutória do Estado e, de alguma maneira, buscar a satisfação do poder de punir, enquanto que os princípios constitucionais, eles servem para limitar e cercear essa atividade persecutória, para delimitar. Então, eu vou estabelecer essa distinção. Como nós estamos falando sempre primeiro do poder de punir e da persecução penal e da pretensão punitiva, eu vou falar primeiro dos princípios infraconstitucionais e depois falaremos dos princípios constitucionais que vão ser usados aí para tutelar o direito de liberdade do cidadão. Muito bem. Quando a gente fala em princípios, nós estamos falando em regras gerais de ampla aplicabilidade, que vão servir não só para orientar a criação das normas, mas também para, de alguma maneira, se interpretar essas normas e até mesmo inspirar a sua criação, tá? Mas vamos começar com um dos princípios mais importantes do processo penal. Quando eu coloco aqui, eu coloco obrigatoriedade da ação e da investigação. Vejam vocês. O que significa essa obrigatoriedade da ação penal e da investigação criminal? Já vai servir, então, tanto para a fase judicial quanto para a fase investigatória da persecução penal. O que significa essa obrigatoriedade? Alguns doutrinadores também chamam de legalidade no processo penal. No processo penal, diferente da legalidade no direito penal. O que significa essa obrigatoriedade da ação e da investigação? Muito bem. Basicamente o seguinte: a investigação e a ação penal são promovidas por órgãos públicos. Nós temos uma persecução penal publicista no Brasil. O órgão do Ministério Público acusa, o órgão policial da Polícia Judiciária investiga. E quando esses órgãos realizam essas funções, eles os fazem cumprindo a determinação da lei. O Ministério Público é um órgão de acusação vinculado por lei. A polícia é um órgão de investigação vinculado por lei. Investiga-se porque a lei manda, acusa-se porque a lei manda necessariamente. Então não há aqui uma opção do promotor dizer, eu não vou ingressar com a ação penal, ou o delegado dizer, não, eu não vou promover a investigação. Não há escolha, porque são órgãos vinculados por lei constitucionalmente para desempenhar suas funções. O Ministério Público acusa porque a lei manda, o delegado investiga porque a lei determina que seja assim, e essas são as regras dessas instituições. O Ministério Público é órgão de litígio, de acusação. O promotor está sempre vinculado a promover uma acusação, mesmo que ele tenha dúvida, ele tem que entrar com a denúncia, promover a ação penal, da mesma maneira que o delegado de polícia, ele tem o dever sempre de investigar, na medida que toma conhecimento da notícia de um crime, ele tem que investigar também. São órgãos públicos vinculados por lei, são órgãos republicanos e que, quando desempenham suas funções, também devem fundamentar juridicamente e motivar seus atos. Não basta que apliquem a lei em caráter obrigatório, desempenhando suas funções institucionais, mas devem motivar os seus atos porque estão praticando uma função republicana, obrigatória. E daí, então, a obrigatoriedade da ação penal, no sentido de se deflagrar a ação penal pelo Ministério Público, ação penal pública, e se deflagrar a investigação pelo delegado de polícia, cumprindo a lei. Portanto, quando o Ministério Público acusa, quando o delegado investiga, essas autoridades estão nada mais, nada menos do que cumprindo a lei, desempenhando o seu papel constitucional, cumprindo a lei, aplicando a lei, promovendo, portanto, as suas funções constitucionais. Muito bem. Na sequência, nós vamos ter um outro princípio, que é um desdobramento natural dessa obrigatoriedade, que é o princípio da indisponibilidade da ação para o Ministério Público e da investigação para o delegado. Então vamos lá, vamos entender o que quer dizer isso.
O promotor não pode desistir da ação penal, ela é indisponível para o promotor. Investigação, mesma coisa. O que acontece? O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial, gravem isso. Delegado de polícia não arquiva investigação criminal. O que o delegado pode fazer no máximo é um relatório concluindo as suas investigações, concluindo que não se encontrou elementos para a prática de um crime, mas ele tem que concluir a investigação. Ele não pode se abster disso. O Ministério Público a mesma coisa, ele tem que ir até o final com a ação. Ele não pode desistir da ação. Isso está no artigo 42 do Código e no artigo 17 do Código de Processo Penal. A investigação ela é indisponível para o delegado e a ação é indisponível para o Ministério Público. Eles têm que prosseguir sempre até o fim, movimentando a máquina persecutória do Estado. Se o promotor se convencer de que não há culpa, de que não há elementos para condenação, ele pode pedir absolvição? Pode, mas não pode desistir da ação. Pode pedir absolvição do réu, do acusado, com base no mérito. Na investigação, mesma coisa. Se o delegado entender que não há elementos para indiciar aquele investigado, ele pode fazer um relatório nesse sentido, mas não pode arquivar a investigação. O delegado não arquiva inquérito. O que o delegado faz é elaborar esse relatório. Quem pede para arquivar uma investigação é o promotor e quem homologa esse arquivamento é o juiz. Ou o Procurador-Geral de Justiça, se o juiz discordar e invocar a aplicação do artigo 28, que nós vamos estudar mais à frente. O artigo 28 do Código de Processo Penal permite que o juiz faça o controle de legalidade do pedido de arquivamento do inquérito. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas vejam, as funções estão vinculadas, atreladas. Esses dois princípios, obrigatoriedade e indisponibilidade, são dogmas do processo penal que por muito tempo foram intocados. Mas aqui eu vou colocar duas exceções interessantes que vieram à tona nos anos da década de 90 e agora atualmente, a partir de 2013, nós tivemos algumas exceções a esses dois dogmas, esses dois princípios importantes, o da obrigatoriedade e o da indisponibilidade. Na Lei 9.099/95, Lei 9.099, nós temos o que chamamos de transação penal. Lá no artigo 76, e suspensão condicional do processo no artigo 89 da Lei 9.099. Artigo 76, a transação penal. Artigo 89, a suspensão condicional do processo, ou sursi processual. Esses dois artigos da Lei 9.099 abrem exceções tanto ao princípio da obrigatoriedade quanto ao princípio da disponibilidade. São exceções. Alguns dizem que esse seria um princípio da discricionariedade regrada. Por quê? Porque abre a possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com o arguido, com o investigado, para não ter que promover a denúncia. Então é possível fazer um acordo. Se esse acordo for cumprido, o Ministério Público não oferece a denúncia, é o que nós chamamos de transação penal, é uma exceção à obrigatoriedade. A mesma coisa se aplica, a mesma lógica, melhor dizendo, se aplica à indisponibilidade da ação penal no que diz respeito à suspensão condicional do processo, porque no curso do processo pode suspender a ação para que se faça o cumprimento de um período de prova com algumas condições propostas pelo Ministério Público e dessa forma, então, o que nós vamos ter aí é uma exceção ao princípio da indisponibilidade, porque a ação penal não vai ser concluída no mérito, como se nós estivéssemos aí desistindo da ação num período de prova enquanto ela fica suspensa, extinguindo a punibilidade. Então, são duas exceções a esses princípios muito conhecidos. E atualmente, a Lei 12.850, que é a lei da Operação Lava Jato, a lei dos acordos de colaboração premiada, prevê que na elaboração dos acordos de colaboração, né, Lei 12.850 de 2013, prevê a possibilidade de se fazer os acordos de colaboração. E o acordo de colaboração pode ter, numa das suas cláusulas,
pode ter em uma de suas cláusulas o não ajuizamento da ação penal por parte do Ministério Público. Então, o acordo de colaboração pode contemplar uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação. E o indivíduo, a depender das informações que ele pode passar para o Ministério Público, ele sequer vira réu. Olha que interessante. Então, aí agora nós temos essa possibilidade. Temos até a possibilidade, inclusive, de se criar hipóteses com perdão judicial, por exemplo, dentro do acordo de colaboração, ou mecanismo de redução da pena, enfim. Então, são várias essas hipóteses fundamentais aí que excepcionam esses dois princípios importantíssimos, tá? Vamos seguindo, então. Princípio da intranscendência da ação e da investigação. Vamos lá. Gente, é importante saber que o direito penal, ele vincula as pessoas por um único fato. É o que nós chamamos de teoria monista. É um crime para várias pessoas que estão envolvidas nesse delito. Chama-se teoria monista isso. Isso está no artigo 29 do Código Penal. Todo aquele que concorre para a prática do crime incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Isso a gente sabe, é um dogma importante do direito penal, mas esse dogma ele deve ser transposto agora para o processo penal. O que significa intranscendência da ação da investigação? Significa que a investigação e o inquérito não pode restringir, vincular pessoas além dos limites do fato criminoso. O crime é um único fato. Todo aquele que concorreu do ponto de vista causal ou do ponto de vista psíquico, intencional com o crime, fica vinculado a ele. E aí deve participar, sem dúvida, da investigação e da ação penal. Agora, a ação penal não pode passar da pessoa daquele que está envolvido no crime. A investigação não pode restringir pessoas ou impactar pessoas, gerar indiciamento de pessoas que não estão envolvidas com o crime. É a intranscendência da ação penal, que lá na frente nós chamamos também no direito penal de intranscendência da pena, quando o indivíduo é condenado. Ao final, o indivíduo que é condenado, só ele que foi condenado é que responde pela pena. Não dá para a gente substituir a pessoa do condenado, do sentenciado, para cumprir pena. Não dá para transferir a culpa, não dá para transferir a sanção, como acontece no direito civil, em que você pode transferir uma obrigação pecuniária civilista de um devedor para um terceiro. Isso é possível no direito civil, com base na autonomia da vontade. No processo penal não dá para fazer isso, porque a autonomia da vontade cede passo à vontade da lei. Então vejam vocês que não dá para transpor os limites do fato criminoso. A ação penal e a investigação estão adstritas àquele crime, àquele fato criminoso e às pessoas que de alguma forma estão correlacionadas com aquele crime, com aquele fato criminoso. E é importante destacar que não é por outra razão que nós não temos as figuras da intervenção de terceiros no processo penal, como nós temos no processo civil. Porque o processo penal está adstrito, delimitado pelo fato criminoso e não pode passar desse fato criminoso. Certo? Então ficamos aí com a intranscendência da ação e da investigação. Tá certo? Deixar claro isso. Então que é importante porque delimita, especifica e condiciona a persecução penal ao crime. Tá certo? Tudo bem. Próximo princípio, o princípio da oportunidade da ação penal privada. Nós vamos falar da ação penal privada mais à frente, mas já vou adiantar para vocês que a ação penal privada é aquela que é promovida pela vítima, tá? E aí o que acontece? Essa ação penal privada, ela é promovida por quem? Pela vítima do crime, pelo ofendido, pelo particular, tá? A ação penal privada, nós vamos estudar mais a fundo, eu já disse, mas ela tem um princípio que nós vamos já definir desde já, que é o princípio da oportunidade da ação penal privada. Diferentemente da ação penal pública, na ação penal privada, o ofendido, que é o particular, não fica adstrito de forma absoluta à vontade da lei e tem uma margem de liberdade, uma margem de autonomia da vontade para optar
optar para decidir se vai ou não oportunamente promover a ação. Então aqui é diferente do Ministério Público. Na ação penal privada nós temos a oportunidade. Então o particular, ele decide se ele vai ingressar ou não com a ação penal privada. Ele pode ter conhecimento do crime, esse crime pode estar devidamente comprovado, mas por ser um crime de ação penal privada, o particular tem a opção de escolher. E ele tem essa opção de escolher porque em alguns casos a ação penal vai ser mais prejudicial do que necessariamente a ação penal pública, tá? Aliás, do que a própria punição do crime, melhor dizendo. Então há essa oportunidade de se escolher se vai ou não dispor do direito de ação, tá? E a lógica se espraia também no curso da ação, porque veja, se o particular pode ter oportunidade para verificar se vai ou não entrar com a ação, ele pode dispor da ação. Então ele pode dizer assim, olha, eu já ingressei com a ação e agora eu quero desistir da ação. Ele pode fazer isso? Pode também. Não há problema algum. A ação penal, ela não é obrigatória, não é obrigado a entrar com a ação e não é obrigado a prosseguir litigando. Então o particular pode desistir. Pode simplesmente dizer assim, olha, eu não quero mais litigar, estou abandonando essa ação. Pode até isso gerar a extinção da punibilidade por algum fenômeno que nós vamos estudar mais à frente, que é a perempção, ou a própria renúncia, ou a própria decadência. Existem alguns institutos que vão fulminar a ação penal privada pela inércia do agente, do ofendido, do autor da ação, do querelante. Mas essa oportunidade, então, fica dada ao particular. O particular não está vinculado por lei a continuar prosseguindo no processo. Ele pode não ingressar com a ação, ele pode desistir da ação se a ação já estiver sido ajuizada, tá? Então aí nós temos oportunidade e disponibilidade da ação penal privada. O próximo princípio, chamamos de princípio da indivisibilidade da ação penal privada. É um desdobramento dos outros dois princípios. Vamos lá. O que significa a indivisibilidade da ação penal privada? A indivisibilidade deve ser pensada naqueles crimes de ação penal privada em que há concurso de agentes, em que vários coautores estão praticando aquele delito. Né? Vamos pensar no exemplo aqui, o crime de dano ao patrimônio particular. Né? Você está saindo de casa e verifica duas pessoas depredando o seu carro, chama a polícia, eles estão quebrando, estragando o seu carro, né? E a polícia vai lá, investiga, descobre quem são esses autores, e aí você, se quiser, ingressa com uma ação penal por crime de dano doloso ao patrimônio privado, né? Muito bem. Ao tomar conhecimento das investigações, você verifica que uma daquelas pessoas você conhece, né? Você conhece de longa data, fala, esse cara que eu conheço. E aí fica a pergunta, você pode escolher se vai processar um ou outro? Vai dizer assim, eu vou processar aquele que eu não conheço, mas aquele que eu conheço eu não vou colocar no polo passivo da ação penal privada. Será que é possível estabelecer essa opção? Será que é possível escolher quem você vai processar nesse caso? E a resposta é negativa, não há como fazer isso. Por quê? Porque a ação penal privada é indivisível. E é indivisível porque o crime é indivisível. Porque o crime é pautado pela teoria monista, lá do artigo 29, que eu acabei de dizer para vocês quando eu falava da intranscendência da ação. Então, no que diz respeito à ação penal privada, o particular vítima do crime, o ofendido, o querelante, que tem essas denominações todas que eu tenho que dizer para vocês, ele vai optar, ele não pode optar por quem ele vai processar, porque essas pessoas estão jungidas, são vinculadas por um único fato criminoso. A ação penal privada é indivisível. Ou promove a ação penal privada contra todos ou não promove contra nenhum. Não há opção aqui. E o Ministério Público vai atuar na ação penal privada como custos legis, como fiscal da lei. E o Ministério Público, então, vai fiscalizar essa indivisibilidade que é imposta por lei, lá no artigo 48 do Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público é o guardião e o fiscal do princípio da indivisibilidade. Ele que vai dar o parecer dizendo, o princípio da indivisibilidade está sim sendo respeitado e todos aqueles que estão envolvidos no crime estão respondendo conjuntamente pelo delito e está sendo respeitada, portanto, a teoria monista do crime, né? Então, essa indivisibilidade deriva da própria teoria monista
E é importante também essa indivisibilidade da ação penal privada para que o particular não manipule, de acordo com a sua vontade pessoal, com seus caprichos pessoais, a persecução penal. Porque a persecução penal, como uma atividade republicana do Estado, ela tem que ser desempenhada de maneira isonômica, igualitária, sem que a autonomia da vontade possa manipular de alguma maneira os reflexos ou a imposição da própria persecução penal. Então, por isso que a indivisibilidade é um princípio muito importante no que diz respeito à ação penal privada. Alguns questionam se essa indivisibilidade deve ser aplicada na ação penal pública. E eu digo para vocês, a posição majoritária da doutrina é que não há necessidade de se aplicar o princípio da indivisibilidade na ação penal pública, porque no que diz respeito à ação penal pública nós já temos o princípio da obrigatoriedade, que orienta o Ministério Público a propor a ação em relação a todos aqueles que estão adstritos ao crime, estão vinculados ao fato criminoso. Então não há por que se tentar estender ou se discutir se há extensibilidade da indivisibilidade para a ação penal pública. Não há por quê, tá certo? Tudo bem até aqui? Então já falamos aqui desses princípios, todos são importantíssimos, princípios infraconstitucionais. Vamos prosseguir com o próximo princípio, que é o princípio da inércia do juiz. Vamos lá. O que significa a inércia do juiz, né? O juiz, como aquela autoridade que vai julgar a causa, ele tem que decidir de maneira imparcial. Ele não pode pender nem para acusação nem para defesa. Ele tem que decidir de forma imparcial. Portanto, o juiz é uma autoridade inerte, ou seja, o juiz ele não pode forçar o início da ação penal, não pode deflagrar a pretensão punitiva do Estado por ato próprio dele, juiz. Ele não pode agir de ofício para fazer o processo nascer ou eclodir. Porque se ele fizesse isso, tecnicamente ele já estaria vinculado ao resultado do processo. Então ele é inerte nesse aspecto. E então vamos destacar o seguinte: essa inércia do juiz existe para preservar a sua imparcialidade no momento do julgamento e para que haja também uma distinção, uma diferenciação das funções de acusar, investigar, julgar e defender, tá certo? Então a inércia do juiz existe também para preservar o que nós chamamos de sistema acusatório do processo penal brasileiro. Sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Gente, em linhas gerais, de forma muito rápida e objetiva. O sistema acusatório é um sistema processual que nós adotamos no Brasil, em que a autoridade policial investiga, o Ministério Público acusa, o juiz julga e o advogado defende. São 4 funções dentro da persecução penal, muito bem divididas, muito bem definidas. Divididas por quê? Para que não haja abuso do poder persecutório. Toda a lógica de separação e divisão dos poderes existe para que não haja abuso do exercício do poder. E aí, então, eu destaco para vocês que o nosso sistema acusatório, para que ele possa funcionar, nós dependemos da inércia do juiz. Porque se o juiz tiver uma postura ativa na investigação, se o juiz tiver uma postura ativa antes da ação penal ser instaurada, esse sistema acusatório pode descambar para um modelo inquisitorial, que é o que nós não queremos. Então o juiz não pode assumir uma postura inquisitiva, o juiz não pode assumir uma postura intrusiva, invasiva, antes da ação chegar para ele. Tá? A inércia é importante por isso. Agora, essa inércia, gente, é relevante destacar, essa inércia do juiz é uma inércia que jamais poderá se perpetuar ao longo da ação penal. Depois que a ação se inicia, aí nós temos um fenômeno, vou colocar aqui nesse canto da lousa, chamado impulso oficial. Ou seja, depois que a ação se inicia, acaba a inércia do juiz, o juiz pode determinar alguns atos para impulsionar o processo para ele poder ser concluído. Tá? Então essa inércia acontece até o momento que a ação se inicia. Até porque todo juiz também não é absolutamente imparcial. No momento do julgamento, ele toma partido e a imparcialidade cessa a partir daí, tá certo? Então, é importante destacar isso, tá? Seguindo o próximo princípio que nós temos, chamado princípio da verdade real. Vamos nele. O que é o princípio da verdade real?
princípio da verdade real, alguns questionam essa denominação, mas ela é uma denominação clássica, eu não vou entrar nessa polêmica, se deve ou não adotar essa denominação. O fato é que na doutrina existe, cai em concurso e eu vou explicar o que significa o princípio da verdade real. O princípio da verdade real trabalha com a ideia de que os fatos obtidos durante o processo penal, para a sua apuração, devem ser investigados a fundo, sem qualquer restrição, sem qualquer limitação. Porque os fatos obtidos no processo penal vão refletir na liberdade do indivíduo, do cidadão, que é um dos maiores valores previstos na Constituição Federal. Então, o juiz, quando ele decide, ele não pode decidir com margem de dúvida, não pode decidir de uma maneira duvidosa, dúbia. Ele depende de fatos devidamente comprovados para que ele possa aplicar o direito penal adequadamente. Então, a busca da verdade real como um princípio do processo penal não limita os instrumentos, os elementos de prova no processo penal, permite que se estabeleça uma busca de um arcabouço bem completo de todos esses fatos. E mais do que isso, gente, a busca da verdade real não trabalha com presunções de culpa. Ou seja, todos os fatos devem ser devidamente comprovados, a acusação deve se desincumbir integralmente do ônus acusatório, deve demonstrar cabalmente cada um dos fatos para que não haja uma punição injusta. A ideia é essa da busca da verdade real, em contraponto à busca da verdade formal do processo civil, que trabalha com presunções. Um ponto de distinção importante aqui, por exemplo, é justamente o quê? Os efeitos da revelia, a diferença dos efeitos da revelia no processo civil e no processo penal. No processo civil, por vigorar a presunção de aceitação dos fatos apresentados na petição inicial quando não há contestação, nós temos o efeito da revelia lá de que não há necessidade de se provar aqueles fatos afirmados e não confrontados pela defesa na contestação. Agora, isso não é admitido no processo penal. O ônus da prova no processo penal, ele continua existindo de forma integral, mesmo que a defesa se apresente de forma lacônica ou insuficiente. Porque lá, aqui no processo penal, vigora a busca da verdade real. Nós não podemos trabalhar com presunções que possam facilitar a evidenciação da culpa. A busca da verdade real, então, existe nesse aspecto, tá? Muito bem. E aí, seguindo, então, o último princípio infraconstitucional que nós temos é o princípio do duplo grau de jurisdição. Vamos nele. Princípio do duplo grau de jurisdição. O que diz o princípio do duplo grau de jurisdição? Que o cidadão tem o direito de ter pelo menos duas respostas do Poder Judiciário no que diz respeito ao julgamento da sua causa. Vejam vocês que o processo ele é decidido pelo juiz de primeira instância, mas se o cidadão entender que essa decisão lhe prejudicou e que ele tem possibilidade de ter uma decisão mais aprimorada, mais aperfeiçoada, ele pode se valer dos instrumentos recursais que a legislação processual prevê para buscar rever essa decisão, reformar essa decisão, ou até mesmo anular essa decisão, se ela estiver ilegal, se ela apresentar algum erro de julgamento, algum erro procedimental, e é por isso que nós temos os recursos. O duplo grau de jurisdição, ele não está previsto expressamente na Constituição Federal. Alguns entendem que ele é um princípio constitucional implícito, porque a própria estruturação do Poder Judiciário dentro de um patamar hierarquizado daria essa conotação do duplo grau de jurisdição como sendo um princípio constitucional. Enfim, polêmicas à parte, o fato é que esse princípio existe e ele permite que se implemente todos os recursos que nós temos no processo penal, desde a apelação até o recurso em sentido estrito, passando por correição parcial, agravo em execução. Nós temos uma série de recursos no processo penal que são implementados, que são utilizados por força do duplo grau. Lembrando só que o duplo grau de jurisdição ele não abre um processo novo. No duplo grau de jurisdição, nós aproveitamos a relação jurídica processual penal subjacente de primeira instância, evitando o trânsito em julgado e estendendo o debate para a fase recursal em segunda instância. Então, o duplo grau de jurisdição não encerra, em hipótese alguma, o debate. Pelo contrário, o debate se estende para a fase recursal para se buscar o aprimoramento dessa decisão. O duplo grau de jurisdição se funda na premissa de que as decisões humanas são falhas, são falíveis e são passíveis de aperfeiçoamento constante.
e de que se um juiz sabe que a sua decisão pode ser revista em segunda instância, ele pode então tentar sempre aprimorar mais essa decisão, buscar sempre ter um resultado mais efetivo, de melhor qualidade, e daí a razão desse princípio que é muito importante e que depois nós vamos detalhar e aprimorar esse princípio ao tratarmos dos recursos no processo penal, tá certo? Então nós estamos aí encerrando a aula no que diz respeito aos princípios infraconstitucionais e passaremos à próxima aula para tratar dos princípios constitucionais do processo penal, tá certo? Eu agradeço e já voltamos em breve. Muito obrigado.